Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link está na descrição. Visão que é a visão e não o visão, né? A visão da gente enxergar Eu não o assisti visão aquele Vingador. negócio. WandaVision? Eu assisti o primeiro episódio, achei mais esquisitão, eu larguei, tô precisando voltar. Eu cheguei no terceiro, mas parece que ele vai evoluir e fica massa. Mas eu cheguei no terceiro. Mas o Visão. Visão é complexo, é um herói complexo. É igual a Visão. A Visão também não é muito simples, não, né? Mas porque tem um monte de coisa, o processamento é imenso. E esse processamento ele é grande dado a importância da visão para nós, né, primatas. Né? Diferente, a gente, enquanto outros animais têm o processamento olfatório e auditivo muito bem diferenciado, muito bem desenvolvido, no nosso caso, eu acho que é um dos sentidos que a gente mais usa, né? A gente confia bastante. Né? E aí a gente tem os nossos olhos, nossos órgãos sensoriais, e o legal é pensar que no fundo desses olhos a gente tem neurônios, né? Células específicas para captar esses estímulos. E quais são os estímulos? São os fótons de luz, né? Aquelas ondas eletromagnéticas, se eu não me engano. Aí Né? você Que chama são... de fotorreceptor. Por isso a gente chama de fotorreceptor. Então a gente tem células específicas, né? E aí a gente tem um órgão específico, dois olhos lá, né? A gente não só tem uma célula específica, né? Mas tem uma estrutura específica, né? O olho aqui, né? Igual a gente tem a orelha, a gente tem o olho aqui também, uma estrutura específica muito bem desenvolvida para captar e direcionar essa luz para esses órgãos, para essas células receptoras aí, para que a gente possa enxergar bem. Então tá aqui figurinha Do do mesmo jeito que a Silverton. audição, né? Você É tem bem parecido com a audição. um aparato anatômico super complexo para que a coisa chegue redondinha para a célula receptora, né? Visão E e ajustar. audição É bem isso, eles são bem aparato muito bem elaborado. Para quê? Para que você não tenha perda, para que você aproveite o máximo possível o estímulo. Deixa eu ver aqui que eu perdi meu marcadorzinho. Aqui. Pronto, então a visão está aqui. Né? Então tem o olho, a gente tem vários músculos, né, estriados aqui que coordenam o olhar. Isso está associado àquelas vias posturais que a gente falou, né, sistema vestibular e a via tecto-espinal para posicionar o olho na cavidade, no crânio, manter os dois olhos andando juntinhos, né, focar a visão, direcionar os olhos. Né, mas a gente tem aqui essa parte branca chamada esclera e a gente tem a córnea, que é uma parte transparente que permite a entrada de luz. Né? Logo após ela, a gente tem aqui a nossa lente, o cristalino, que pode se deformar, né? Ela pode aumentar, diminuir sua concavidade ali, né? Deixar ela mais, né, abauladinha ou mais alongada e essas duas, né, tanto a córnea como a lente, uma das funções dela é direcionar, né, o foco visual para essa parte aqui de trás, onde a gente encontra as células receptoras, né, na nossa retina. Né? A gente tem esse ponto aqui, de onde sai o nervo, né, o nervo óptico, então o segundo par de nervo craniano sai daqui, né, dos dois olhos, cada um dos olhos, sai o segundo par de nervo craniano, né, e esse mesmo ponto por onde saem os axônios, né, dos neurônios que vão formar o nervo óptico, a gente tem aqui a entrada de vasos sanguíneos. Então está aqui, ó, o fundo do olho, quando o pessoal olha no fundo, né, o oftalmo olha lá no fundo do nosso olho, que ele vê, acredito eu, seja isso aqui. Né, parece um ovo contra a luz. Né, e tem essa estrutura aqui, a fóvea. Né, você já viu o ovo contra a luz, quando você olha a gema, ela parece com isso aqui. Só foto também, nunca tive curiosidade de pegar e olhar. Não, mas tem aqui a fóvea, né? Então essa fóvea aqui é o local onde a gente já tem a maior concentrações de células receptoras, né? Dos nossos cones, principalmente. Então estão mais concentrados aqui. É nesse ponto aqui onde a gente tem a nossa visão mais nítida. Então é nesse ponto aqui que quando você quer focar alguma coisa, você direciona a imagem. Então você usa a movimentação do seu olho, o ajuste de cristalino aqui da lente para jogar a imagem aqui, ó. Você foca aqui, visão nítida.
né? Depois a gente faz uns testezinhos aqui para ver esse negócio de visão nítida, o que que é. Mas está aqui, então, figurinha bonitinha do Silverton, né? Então está aqui, ó, a questão da lente, como é que ela funciona, também a figura do Silverton, né? Então, a ideia é que essa imagem, né, a luz, ela passa pela córnea e pela lente, né, e ela vai sofrer essa refração, no caso, ela sofre essa refração e ela converge, né, eles vão direcionar toda essa luz que entra para um ponto lá no fundo, lá na retina, né, naquela região do fundo do olho, né, atingindo lá o fundo. E aí, quando você aproxima ou distancia o objeto, né, essa incidência de luz, ela precisa ser corrigida. Por exemplo, aqui eles aproximaram o objeto, você vê que a imagem estava, né, o ponto da imagem estava chegando atrás do fundo do olho, teoricamente, né? Claro que estava batendo aqui. Então, a lente... A retina recebe o raio todo bagunçado, todo espalhado, né? Isso. E aí você vê embaçado, né? Você vê o experimento que dá para fazer com isso é você pegar aquelas lupas, aquelas lentes de aumento que você compra em qualquer buraco. Não sei se as crianças de hoje fazem isso, você catar aquilo lá e tentar queimar a folha, tentar queimar papel, Sim, aquele troço acender, no sol. queimar o papel, Então, escrevia no quando papel. Quando você acerta a paradinha certinho, você acerta a distância da lupa, forma uma bolinha bem pequenininha, amarelinha no meio do papel e pega fogo. É quando você está acertando o foco certinho. Se você deixar ela um pouco grande, mais... daqui a pouco... quando você deixa a bolona grande, e você repara que a luz não é tão intensa, o raio ainda não está chegando todo convergido. É o que acontece nessa figura do meio. Isso. Você não foca direito, né? A função da lente é pegar toda aquela luz que chega de forma paralela e convergir aqui, para você ver isso aqui. Essa é a parada da lente. Isso. Eu tenho visto de chamar de cristalino, né? Cristalino, tô ficando velho. Só que lá naquela lente lá que você compra, você mexe o braço, né? Aqui, como não dá para fazer isso, o que a gente faz é mudar, né? Você alonga ou deixa ela mais abalada, né? Então você dá um ajuste, você vê que ela está aqui mais gordinha a lente, né? E aí a imagem, né, agora está sendo focada lá no fundo do olho. Seu olho faz isso automaticamente, ninguém precisa fazer isso voluntariamente, não. O sistema nervoso faz isso para a gente, né? Você tem o músculo que aperta e estica, né? Você tem um músculo que contrai, e relaxa e vai modificando o formato dessa lente. À medida que você vai ficando mais velho, essa lente já não vai sua ficando perde tão bom, né? Ela perde um pouco dessa sua elasticidade, então ela não consegue mais deformar tão bem. Então a visão de perto vai ficando mais difícil. O pessoal diz que 10 centímetros é presbiopia, né? O pessoal e aí você precisa usar uma lente, né, um óculos para perto. Ainda não estou precisando não, né? Esse meu óculos aqui é para miopia. Astigmatismo é longe mesmo. Não, eu tenho miopia e astigmatismo, né? Mas o lance é esse. Essa lente, o que ela vai fazer é focar essa imagem aqui no fundo do olho, né? Junto com a movimentação do olho, tentar focar lá na fóvea, né? Essa questão de você ver o foco também é legal. Se você pegar a sua mão e botar aqui perto do olho, você enxerga ela nítida, não é? Agora olha para o fundo, escolha uma imagem no fundo e olha para o fundo. Você vai ver que o fundo vai ficar nítido e a mão embaça. Você vê isso na câmera do celular também. Mas na câmera tá todo mundo acostumado. Às vezes o cara nunca tentou fazer isso com o olho dele. Não sabe que o olho também funciona assim, né? O olho faz isso. Precisa focar também, né? Então, mas a gente faz isso. Então, assim, o que você está fazendo? Você está pegando, ajustando ali a tua lente para focar no fundo ou focar próximo. Você não consegue focar o fundo e o que está próximo ao mesmo tempo, né? Então, façam esse teste aí. Você vai ver que seu olho funciona igual o celular lá. Então, tá aqui a ideia, né, das duas estruturas, da córnea e da lente, né, focando a imagem, né? E aí, se a gente for olhar mais próximo, lá na retina, a gente vai ver esse tipo de estrutura aqui, ó, de células, né? Você vê que é um conjunto de células, uma sequência de células mais complexa do que a gente veio vendo nos outros sentidos especiais, né? A gente tem um fundo de epitélio pigmentado, escuro, para evitar que a luz reflita. Então, a luz bate aqui, ela é absorvida mesmo, né? Então, essa luz vai incidir e aqui a gente tem as células, né, os nossos fotorreceptores, que são de dois tipos, os cones e os bastonetes. Tá aqui, bonitinho. Aqui a gente está olhando a fóvea, tá?
aquela que eu falei lá naquela figura, está aqui. Então, você vê a concentração maior de cones aqui na fóvea. Os neurônios se abrem, então a luz incide direto nos cones. Você tem essa inclinação aqui das células, né? Logo depois, a gente tem uma outra camada de células aqui, chamada de células bipolares, porque tem 2 polos, né? São neurônios bipolares. A primeira são células especializadas, aqui a gente já tem neurônio bipolar, e aqui a célula ganglionar. É dessa célula que saem os axônios que vão formar o nervo óptico. Neurônio secundário aí já, né? Aqui né? Então, aqui já é o neurônio que é o neurônio sensorial que vai enviar a informação lá. Tá? Então, você tem 2 neurônios já na via aqui, já 2 que vão pensando nessa forma linear. A gente ainda tem mais 2 neurônios aqui que a gente vai ver nessa figura. Então, tá aqui, ó, a luz chegando, tal. Você vê que a luz, ela passa por aqui, né? E aqui tá o fundo do olho, né? Então, cones e bastonetes. Olha pra caramba na frente do fotorreceptor, né? Por isso que lá na fóvea é abertinho, né? Na fóvea, isso aqui está deslocado para o lado, que a gente só tem os fotorreceptores aqui. Né? Então, aqui a gente tem os neurônios bipolares, né? Os neurônios ganglionares, e tem essas 2 células aqui, ó, célula mácrina e célula horizontal, que fazem uma conexão, elas interconectam, por exemplo, vários cones, né? Elas fazem essa conexão entre vários cones, ou entre várias células ganglionares e um cone, né? O cone chega aqui, ele pode ramificar, então elas fazem essa modulação dessa informação que chega a partir das células sensoriais. Então, essa é uma das características desse epitélio, né? dessa estrutura sensorial, nessa sequência de células. Isso já permite uma regulação, um controle, né? bem interessante, já desde o início. Né? O que deixa um pouco mais complexa a história. Tá? Aqui a questão dos pontos, né, da pupila, só repetindo, essa figura acho que é do Silverton, né, um ponto distante, um ponto próximo, como é que o cristalino se modifica, ele fica mais curvo para aproximar. Faça um testezinho da mão e dar o foco na frente e ver uma figura atrás, que vocês vão pelo menos sentir isso visualmente, como é que faz esse ajuste. Tá aí, o nosso espectro de luz visível. A gente está chegando agora na percepção. Então, da mesma forma que a gente tinha um espectro de frequência auditiva que a gente conseguia ouvir, a gente também tem um espectro de luz que a gente consegue enxergar. Né? E fora desse espectro, a gente ainda tem uma ampla quantidade de espectros. Né? Então, aqui, ó, raios gama. Raios gama é do Hooke, né? Raios gama, raio-x. O Hooke, ele radiação gama nuclear, né? Depois vê lá se foi o Hooke. De bomba, de usina. O Banner, Dr. Banner tomou um banho de raio gama e virou o Hooke. Né? Mas tá aqui, ó, raio gama, raio-x, a gente de vez em quando precisa tomar um raio-xzinho para ver né? Ultravioleta, que a gente passa protetor solar. Parece que tem algumas aves que conseguem enxergar ultravioleta, né? Então, eu acho que pombo, beija-flor, tem receptor, tem um quarto cone que enxerga ultravioleta. Isso para a gente também entender um pouco que assim, a gente só enxerga essa faixa aqui porque é o que a gente tem de receptor. Quem tem todos. Não, o pigmento, suporta mais energia, por isso que dá para... É um pigmento diferente que suporta mais energia para poder se enxergar o V? O pigmento... você fala o receptor lá, né? O pigmento, não sei, mas eles têm um pigmento que consegue pegar... Porque, V, né? Esse não é o tipo de radiação... uma frequência menor, né? O V é a frequência menor. Não, esse não é um tipo de luz com mais energia do que o pigmento nosso suporta e meio que queima a célula, estraga a célula de alguma forma? Sim, Tanto é que a gente usa óculos com filtro para isso, né? Passa protetor solar por causa disso. A quantidade maior de energia. Sim. Eu vou dar uma olhada lá para ver como é que mas... comprimento de onda menor, frequência maior, mais energia. Né? Então, aqui a gente tem o nosso espectro visível,
né, para a maioria das pessoas, e aqui infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Né? Infravermelho também, calor, né? Uma frequência que calor, certo? Tem então, câmera que pega isso. Já tá ficando comum já a câmera que pega isso. Você tem essas câmeras, deve ter óculos, né? Deve ter óculos de infravermelho lá, que nos filmes tem, né? O cara bota um óculos que tô enxergando infravermelho e tal. No Free Fire tem uma arma lá que você põe uma lente lá infravermelho. A Aninha não gosta de jogar com essa lente, não, mas eu gostava, porque eu não enxergo os bonecos de longe. Enxerga mais fácil. Você vê um ponto brilhante, é porque tá quente, desce fogo. Mas é impressionante. A Aninha vê os bonecos no Free Fire em um lugar que não tem nada. Vê um ponto mexendo, olha lá um boneco, ela mete bala, mata o cara. E eu não enxergo nada. O público tá em cima do Free Fire, mas um monte de jogo. Ah, é? Por causa de dinheiro. Sabia que eles vendem aquelas paradas aleatórias. Você paga para comprar uma caixinha que você não sabe o que tem dentro. Aí tá estimulando o comportamento de jogo. Mas eu cresci comprando figurinha sem saber o que tinha dentro. Quantas figurinhas eu comprei da Copa? O cara queria tirar o jogador lá, não sei. Mas é uma sacanagem. Né? O cara fica girando pra sair o que quer. Free Fire eu não acho nem ruim, não. Você já ouviu falar em LOL? Tem uma bonequinha LOL que você não sabe o que tá dentro. LOL, FIFA. Tem jogo que faz tonelada de dinheiro com isso. Os jogos da EA, então. Dá para tirar repetida a boneca, custa 200 conto. Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui, então, aqui só para mostrar o epitélio, né? Eu acho que para quem não entendeu aqui, tá os cones, bastonetes, e aqui as células bipolares, células ganglionares, que são as que saem para formar o nervo. A luz, mostrando aqui novamente a luz por onde ela tem que passar, né? E tá aí, ó, bonitão, figura do Silverthorne. E aí, cones e bastonetes. Essas são, olhando os bichinhos aqui, as nossas células receptoras, né, do estímulo, dos fótons, nossos receptores, veio o nome na cabeça. Os fotorreceptores, aqui eles devem estar querendo olhar na fóvea, né? Então, esses fotorreceptores têm esses discos aqui, como eles vão detectar os fótons. Eles têm esses discos, né? Então, aqui, ó, vários disquinhos formados no bastão do bastonete, e aqui no cone. O bastonete ele é maior. De membrana, né? Então, ele tem mais discos, e nesses discos a gente encontra essa proteína chamada de opsina, e dentro dessa proteína, né, acoplada a essa proteína, a gente tem o retinal, né? Então, a gente forma esse conjunto aqui, é chamado de rodopsina. Então, a proteína sintetizada pela célula e o retinal. O retinal vem da alimentação, né? Então, a gente precisa ingerir isso. Vitamina A, se eu não me engano. É isso, né, Ricardo? Vitamina A? Não sei. Vitamina A. A gente precisa de vitamina A para fazer esse bichinho aqui, esse retinal. Por isso que a gente, se você não comer vitamina A, você passa a enxergar, principalmente a visão noturna, né? A gente perde um pouco. Tal da cegueira noturna. Decorava de vestibular. Isso, o pessoal gosta pra caramba disso aqui, né? Então, o retinal, a vitamina A, não lembro, tem que olhar quais são os alimentos, né? Eu acho que os alimentos, cenoura, laranja, tem muita vitamina A. Até eu sempre pergunto qual vitamina tem nos alimentos, para ele ver se vale ou não a pena comer. Mas, então tá aqui, né? Então você precisa ingerir, porque senão você não vai ter a molécula, né? Esse receptorzinho que detecta, ele é que é sensível aos fótons. Então você vê como os bastonetes, eles têm mais discos, provavelmente, então eles têm mais rodopsina, e eles são mais sensíveis à luz, né? Um fóton, por exemplo, já pode ativar um fotorreceptor do tipo do bastonete. Os cones, eles são menos sensíveis, né? Então, eles estão associados, por exemplo, à visão diurna, à visão de cor, né? Eles são menos sensíveis, luz, né? mas eles são mais específicos, eles permitem eles estão associados à visão mais nítida, né? A nitidez da visão está associada aos cones, né? A visão colorida, a visão mais nítida, a visão diurna, aos cones, e os bastonetes estão associados, por exemplo, a uma maior sensibilidade, né, mas não uma visão tão nítida, né? Eles são muito mais sensíveis, mas não estão envolvidos tanto com a nitidez. Parece que evolutivamente a gente tem os cones são mais antigos do que os bastonetes.
né? Então, esses bastonetes, eles, por exemplo, quando você está à noite, quando tem pouca luz, né, na falta de luz, eles são muito importantes para a detecção das imagens, né? Por isso, a visão noturna ela não é tão colorida até, né? Porque você tem uma função muito maior, né, desses fotorreceptores que são mais sensíveis. Então, tá aqui o bichão. Diz que no escuro todo gato é pardo. Todo gato é pardo no escuro, né? Então, você tem sem luz, você vê tudo. No cone você não vê a cor do gato. Né? Então, só no cone lá, mas todo gato, só não, praticamente tudo, né? É pardo. Então, a gente está vendo ali, né? Então, essa a função deles dois, né? Você tem uma estrutura muito mais sensível, que detecta poucos fótons, ela já está detectando, mas não tão precisa, e aqui uma um pouco bem mais precisa, né? Muito mais... dá uma precisão na visão, mas com menos sensibilidade. E os cones a gente ainda tem 3 tipos, né? Então está aqui o espectro de luz. Então, só lembrando aqui a proteína opsina com retinal, rodopsina, que vai detectar os fótons, mas aqui estão os espectros. Então, dentro daquela faixa de espectro que a gente enxerga, né, a gente tem 3 tipos de cones aqui: cones azuis, cones verdes e cones vermelhos. A nomenclatura é assim por conta da faixa, né, da coloração da faixa de frequência. Hoje em dia, os livros usam cones pelo tamanho, pela frequência, né, o tamanho da frequência de onda. Então, os cones azuis são S, os cones verdes M e os cones vermelhos L, de small, medium e large, do inglês. Então, se vocês encontrarem essa classificação com relação a pequeno, médio e grande, né, do tipo de cone, para esses, né, relacionados à cor, também não se assustem, não. Na verdade, ela é mais usual até do que pela cor. E aqui estão os bastonetes, nessa faixa mais ampla, né, respondendo. Então, o que a gente enxerga de cor depende da ativação, né, desses 3 cones aqui associados, né? Então, se você tiver problema em algum deles, você vai ter um prejuízo para enxergar algumas cores, que é o caso do daltonismo. E aí, a gente tem o teste para ver se a pessoa é daltônica. E aí, eu não sei se é felizmente, né, mas a gente tem como fazer esse teste agora, né, Ricardo? Eu só enxergo o 16 e o 8. Então, da quarta e da terceira e da quarta figura. Aqui. Esse aqui você enxerga. Esse e o 8 embaixo ali. E o 8 aqui, né? Então a gente Os outros pode eu não faço a mínima ideia. Né? Um monte de bolinha colorida. É um monte de bolinha, né? Aqui é o 7. Rapaz. E aqui? Um 3 meio laranja, meio do 23, 13? 13, o 3 13. O 3 me parece uma sombra, do mesmo jeito que o 7. E você vê que é engraçado. Quando a gente conversou antes de gravar, eu vi essa figura no monitor de cá, que tem muito menos resolução e cor e os diabos. Agora que eu tô vendo a mesma figura numa tela de qualidade melhor, eu já tô vendo uma sombrinha. Sim. Não e sei os 2 últimos? Aonde isso. Não, nada. O último, nada. Nada. Eu sei que as bolinhas do penúltimo são mais escuras que as bolinhas do último. Beleza. Né, mas é isso. Então, assim, esse é um teste, lógico, a gente está fazendo aqui rapidinho, até porque sabendo que o professor Ricardo, né, que Ricardo é daltônico, já para ver como é que ele enxerga, mas esse é um teste que o pessoal faz para detectar a ausência de algum cone. Né? Muitas vezes, o cone verde e o vermelho estão associados ao cromossomo X, né? Os cones não, desculpa, o receptor lá, a proteína, o gene da proteína lá, da opsina lá, que vai detectar, né, está associado ao cromossomo X, né, então é muito comum, é mais comum nos homens, né, do que nas mulheres, mas pode acontecer de ter mulher daltônica. É raro, mas pode acontecer. Então a gente tem aí... que ter os dois X ruim, né? Vai chegar com informação de ser humano, subunidade 6, Isso. Mas tem que ter os 2x ruim. Isso. Para acontecer. Minha mãe tem os dois ruim. E você não tinha saída. Não você tem ia jeito. ser daltônico. Né? Não tem jeito. Mesmo jeito que minhas filhas também não, né? As duas são portadoras.
as duas são portadoras, né? Mas tem esse teste que dá para coisa. Então, se você estiver olhando isso aí, por acaso vocês estiverem olhando e não conseguir ver os números, grande chance de ser daltônico. Então, peraí. O normal é que os 6 números estejam visíveis. Dá para ver, então, 7, Tá. 13, Não, porque 16, 8, 12 e 9. É que quando eu fiz o teste, que eram tipo 20 e tantas figuras dessa, tinha alguns que era borderline, assim, sabe? Que a galera vendo ou não vendo, não mexeria no diagnóstico. E tem uns que a galera que ninguém vê misturado ali no meio. Tem uns falsos, uns contornos negativos ali no meio, sabe? Isso, tem. Eu vi um que tem assim. Esses 6 aí deve ser o puro suco do milho, né? Os que são decisivos. E aí acho que dependendo quais figuras o cara tem dificuldade aí dessas 6, é o tipo de daltonismo que ele tem, né? Isso, porque no meu caso é o mais comum, eu deuteranotopia, algo assim. Que não tem o verde, ou não tem o vermelho, ou não tem os dois. Acho que é a parada do vermelho. Não tenho certeza. Mas é isso. Então, se alguém estiver olhando isso aí e não conseguir ver, grande chance. Vamos olhar agora como é que acontece a detecção. Então, aqui a gente tem bastonetes, mas essa detecção ela é semelhante para bastonete ou para cone, né? Então, essa é uma figura bem legal. Eu acho que é do 100 bilhões de neurônios ou do Kandel, eu preciso confirmar. Esqueci de pôr aqui. Mas aqui, então, para olhar essa figura, a gente começa no ar, você está vendo que está sem luz, né? Então, está aqui no escuro. Né? E uma característica, e aí isso às vezes deixa um pouco as pessoas confusas, é que no escuro o cone está liberando o neurotransmissor, a célula está despolarizada, né? Então o cone ele libera neurotransmissor no escuro, né? Aqui a rodopsina, né? Nossa proteína que vai detectar, né? Que vai captar o fóton, né? Ela está aqui, e aqui a gente tem canais para sódio, canais de cálcio, né? Canais de cátion aberto com sódio e cálcio entrando, despolarizando a célula. Então, no repouso a gente tem isso. Na verdade, no repouso não. Melhor chamar agora de no escuro. Quando você não tem luz, o que a gente tem é essa característica aqui. Quando você ilumina, quando chega a luz no fotorreceptor, o que vai acontecer é que a rodopsina é ativada, né? Então, aquele retinal ele muda, tá? Ele está na sua forma, ele estava na forma cis, entra na forma trans, né? E inicia aquela mesma coisa, uma cascata de intracelular, e o resultado final dessa cascata é diminuir essa proteína, que é o GMP cíclico, né? Ela ativa uma fosfodiesterase, o GMP cíclico vira GMP. Resultado final de tudo isso, fecham-se os canais para cátion, para de entrar sódio e cálcio, e aí a célula fica hiperpolarizada, né? E isso dá um pouco de confusão para a gente, eu acho que na cabeça das pessoas, é porque até agora, todo o mecanismo que a gente viu de transdução, ele resultava numa despolarização do receptor, né? Toda vez que você tinha um estímulo, o que acontecia era uma despolarização, e isso gerava potencial de ação. No caso dos fotorreceptores, o que acontece é o contrário. Quando você estimula ele, o que acontece é que ele hiperpolariza. Mas e aí fica estranho, né? Pensar assim, poxa, então quando eu dou o estímulo ele para de responder. Lembra que para o nosso sistema nervoso ele responde a códigos de frequência, né? Então, chegar ao estímulo e parar um código de frequência é uma resposta, né? Então, não se assustem disso ser assim. Até porque, como vocês viram, tem uma sequência de neurônios ainda, células bipolares, células ganglionares, e essa resposta, essa hiperpolarização ainda ela é processada em outras etapas, né? Mas o receptor funciona assim, né? Ele é hiperpolarizado pela luz a partir da captação do fóton pela rodopsina, né? Que ela estava inativada e ela fica ativada. Aqui seria ativada, né? Então tá aqui. Tá aqui a figurinha, essa Silverton mostrando o mesmo processamento, ó, na ausência de luz, né? Os canais de cátions abertos, né? E aí a célula está despolarizada, libera o transmissor, você incidiu a luz, os canais se fecham, o GMP cíclico diminui, os canais se fecham e aí você diminui a liberação de neurotransmissor.
Ficou claro isso, Ricardo? É um pouco estranho, mas... Não, isso é complicado, né? Isso aí depende da ganglionar, se ela é on ou off, claro, escuro. Isso. Isso Tem acaba essa ficando questão. complicado depois, por isso que eu tô quietinho. Eu optei até por nem entrar nessa parte em on e off nesse momento, porque eu acho que é desnecessário agora. Mas sim, na célula bipolar já começa com a questão de célula on e off, né, que é quando a célula, na incidência de luz, ela para de responder, a outra na incidência de luz começa a responder. Né, mas não quis entrar nessa questão agora aqui, não. Né, mas é isso, esses receptores detectam isso. É importante essa questão do retinal aqui, ó. Ele é reciclado, tá? E aí ele pode ser reutilizado, né? Com o tempo, esses discos também são reciclados. Você, a cada acho que 2 meses, troca esses discos por novos. Né? Então, tá aí. Você ativou o receptor, né? E isso vai passar por aquela... essa informação passa para a célula bipolar ativa, passa para a célula ganglionar, e aí sim a célula ganglionar gera um potencial de ação. A célula bipolar não tem potencial de ação, tá? Como o tamanho dela é curtinho, né, ela não precisa de potencial de ação. É só despolarização, né, ou hiperpolarização, mas não chega a gerar um potencial de ação. O potencial de ação ele é gerado já na célula ganglionar. Gerou o potencial de ação, a gente vai conduzir essa informação pela via que a gente vai falar agora. A via visual é uma das mais simples, junto com a olfatória. Né? Então, a gente tem aqui os dois olhos, os dois olhos, né, captando aqui a retina. Então, aqui a gente tem, né, todo aquele processamento dos receptores, né, então detecta essa informação. As células ganglionares, os seus axônios vão se unir naquele botão, né, aquele disco óptico, né, então aquele monte de neurônio segue pelo nervo óptico, então segundo par de nervo craniano, né. Existe um ponto aqui chamado quiasma óptico. Nesse ponto do quiasma óptico, algumas fibras vão cruzar para o lado oposto, tá? Então você tem fibras que cruzam para o lado oposto e fibras que seguem do mesmo lado, né? Então a gente tem aqui o neurônio. O olho, né, manda para os dois lados do cérebro a informação, né? Manda. Depois a gente vai dar uma olhada. Tem relação com o campo visual, isso aí que você ia falar. Metade do que ele vê, ele manda para cada lado. O que acontece é assim, o seu campo visual esquerdo vai ser captado pelo lado direito do cérebro. O seu campo visual direito vai ser captado pelo lado esquerdo. Então, lembra aquele cruzamento de fibra do somato sensorial? Nesse caso, as fibras cruzam ou não com relação ao campo visual. Depois eu vou tentar deixar isso claro, se eu não deixei agora. Mas a gente vê aí, certo? Mas esse neurônio que cruzou ou não, né, eles vão fazer sinapse agora no núcleo geniculado lateral do tálamo. Então, saíram lá da retina, nervo óptico, quiasma óptico, aí depois esse nervo, depois que passa pelo quiasma, ele é chamado de trato óptico, e aí você tem a sinapse aqui no corpo geniculado lateral, né, com um neurônio aqui, e esse neurônio se projeta para o córtex visual primário. Chegou aqui, a gente tem o primeiro processamento da imagem, né, que foi captada. Deixa eu ver se acho que essa figura aqui já está boa para falar isso. Nessa questão do campo visual que a gente estava falando aqui, é o seguinte, lembra que a imagem, a gente enxerga fótons de luz refletida, né, o que os objetos refletem de luz. Né? Então, vamos imaginar aqui, se a gente pegar esse campo visual aqui, né, uma imagem, um ponto que está aqui, esse fóton vai chegar aqui, e aí a gente olhando para o nosso olho, ele entra pela nossa córnea, e ele vai refletir nesse lado aqui né, ele vai bater lá na retina desse lado. Então, você está vendo, ele está vindo do lado esquerdo e vai pegar do nosso lado direito. Aqui seria a parte temporal do meu olho direito. Por outro lado, essa imagem que está aqui, ela pega esse caminho e ela vai bater na minha parte nasal do olho direito. Né? Então, se eu pegar agora esses dois pontos aqui, esse meu campo visual direito, tá? Acho que esse campo visual direito, a gente tem esse ponto aqui que vai pegar nessa parte, e toda essa entrada do lado direito, você vê que ela pega
nessa parte aqui do lado do olho direito e nessa parte aqui do olho esquerdo. Ficou claro isso? Ou mais ou Sim, menos? as cores está deixando muito fácil. Então, tipo, tudo que é vermelho do lado do campo visual direito, ele vai bater do lado esquerdo de cada olho. E isso vai ser transferido para o hemisfério esquerdo do cérebro. Isso. E aí você tem uma zona binocular que vai parar dos dois lados dos dois olhos. Que vai para os dois lados, isso. Então aqui você está vendo o azul, mesma coisa, só que agora o que está do lado esquerdo vai bater do lado direito dos olhos, né? E aí o que acontece? A nossa parte aqui, vamos pegar agora só o vermelhinho, né? A parte nasal do olho, então do olho direito, a parte nasal do olho direito, ela cruza. A parte nasal do olho direito está pegando aqui esse campo visual direito. Então ela cruza e vai para o lado esquerdo. A parte temporal do olho esquerdo, ela não cruza. E ela também pega o campo visual direito. Então, essas duas regiões que pegam o campo visual direito, elas vão para o lado esquerdo do córtex. Né? Então, quando você vê esse cruzamento ou não das fibras, elas estão relacionadas ao campo visual. Né? Então, você passa até agora o campo visual direito sendo detectado no córtex occipital esquerdo e o campo visual esquerdo no lado direito. Não é isso? A cor ajuda demais. Então, tudo que está vermelhinho vem parar no hemisfério esquerdo, tudo que está azulzinho vem parar no hemisfério direito, independente de que olho que é, né? O olho manda metade para cada lado, e o outro olho também manda metade para cada lado. Isso. Sempre a parte nasal, aqui, ó, a parte que é chamada de parte nasal do globo ocular, são as que cruzam. Os lados temporais, eles não cruzam. Aí o que está na zona binocular é o que acaba indo parar dos dois lados. Então você tem duas informações da mesma coisa, duas óticas, vou fazer um trocadilho bonito, duas óticas da mesma coisa. E aí, comparando essas duas óticas da mesma coisa nos dois córtex visual, você consegue fazer uma matemática e calcular a distância. Sim. Que é o que o cavalo não tem, porque ele tem um para cada lado. Não é? Sim, ele enxerga um monte de bicho. Eita, bexiga, desculpa. O cavalo, ele tem uma abrangência, como é que chama? Mas ele não... Então, tons que são meia bomba, tipo bege, palha, marrom, não sei o que lá. Então, tipo, essas coisas não... O daltônico, ele tem facilidade, ele enxerga mais coisas mais berrantes. O amarelo, o azul, o vermelho tomate e o verde musgo, entendeu? Quando você começa a misturar um pouco mais, a diferenciação complica. Você você não identifica a cor que tem sobrenome. Não. Eu, quando era moleque, eu tinha... era ostentação ter aquelas caixas de lápis de cor, que tem um monte de cor diferente. Então eu pedia pra minha mãe aquelas caixas de 36 cores. Falava, porra, vem 5 amarelos na caixa. Sacanagem. É sério. Tipo, roxo. Roxo é uma cor que não existe. Eu vejo um azul esquisito, eu chuto que é roxo. Pode ter mais uma de você adicionou essa, hein? Ah, não, tá aqui. Tá aí. Eu já ia falar mesmo. Não, mas aqui, só pra gente ver aquele lance dos cruzamentos e da via, como é que é interessante essa figura do Candel. A versão que eu tenho a imagem antiga do Candel que isso estava errado. É que eles pegaram e mostraram alguns pontos com lesão. E aí, como é que fica o olho? Aqui está o olho direito, o olho esquerdo e o olho direito, né? E o que o olho vai enxergar. Né? Então, se você tiver uma lesão no nervo óptico do olho direito, é claro, você vai enxergar só com o olho esquerdo. O olho direito. Depois de cruzar. Então tá aqui, ou a parte que não cruzou aqui, e passou reto. É isso. A lesão aqui, ó, eu excluí o 4 e o 5 porque aí já fica um pouco mais complexo, mas se algum aluno quiser, pode pegar o Candel lá, que está aqui a explicação também. Tá? Mas lesão no nervo, você perde a visão do olho, né? E aí você vai chegar com outro olho lá, pirata, né? Igual os piratas lá dos desenhos animados. Mas se você tiver uma lesão no quiasma óptico, o que você perde, lembra, o quiasma, aqui eu acho que está trocado. Não, tá. Rapaz, está trocado. Tá, mas se você tiver a lesão do quiasma, você vai perder a visão dos campos aqui, ó, nasais, direito e esquerdo. Aqui tá como se você perdesse a parte temporal. É o contrário, é o preto no meio. Fica pretinho. Você não vai enxergar, por exemplo, o estímulo que chega aqui, ó.
é essa aqui. Ah, não, aqui ele está mostrando o campo, desculpa, não o olho, o campo. Você vai perder, ó, a visão desse campo visual aqui, porque chega aqui, tá captando, Ricardo? Uhum. Né? E vai perder esse campo visual aqui, ó, o amarelinho, que teoricamente chega aqui, ó. Tá vendo? Porque são os dois a parte do olho que cruza. Então, cortou aqui, você vai enxergar só o seu campo visual mais medial, que é esse que pega para cá e o que pega para cá, já que essas vias elas não cruzam. E no caso, se você seccionar o trato aqui, ó, trato óptico, você vai perder a visão de que lado? Você vai perder a visão, né? Esse campo visual que chega aqui, então você vai perder esse aqui, o amarelinho daqui que chega aqui. E não vai chegar nada para o hemisfério direito. Sim, não vai chegar nada, né? Então você vai perder aqui, ó, o temporal do lado direito, né? Então você perde esse campo visual esquerdo total. Lembra, o lado direito enxerga o campo visual esquerdo, então você perde o campo visual esquerdo total. Né? Então, isso dá uma ideia daquele como é que funciona esse cruzamento e como é que funciona a perda de visão dada a lesões nessas regiões. Isso é possível, tá? Isso acontece clinicamente, né? Dependendo de algumas situações, é possível que isso possa acontecer. Né? Então, o conhecimento dessas vias, ele dá essa ideia, e por conta desse cruzamento, isso aqui mostra os campos visuais que você vai perder. Então, pode ser assim, ó, as duas extremidades, ou o campo visual total, né, extremo, né? Então aqui nesse caso, quando a lesão do lado do trato óptico direito, você perde o campo visual esquerdo, né? E aí dá para fazer o teste lá, fecha o olho, bota a mão aqui, bota a imagem aqui, vai testando, vai vendo, e aí você vai mapeando as regiões de lesão. Fica interessante isso. Acho que é isso agora mesmo.